Vamos ler a palavra de Deus, um versículo bem pequeno, bem interessante, que eu gosto. É isso aqui. Essa palavra foi falada por Jesus para alguém. Amém? Digam comigo. Não chores. Amém? Vire para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: eu vou falar aqui para o Paulo. Não chores. Amém? Podemos assentar, irmãos? Olha, eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus hoje. Quero falar um pouco com você que tem chorado, amém? Tem alguém que chorou hoje? Levante a mão. Eu chorei. Deixa eu ver se tem alguém. Quase ninguém chorou, só eu que sou chorão mesmo, né? Chorei algumas vezes hoje. E a gente chora, né? Eu quero conversar um pouco com você sobre isso, sobre o milagre de Jesus para fazer parar o choro de alguém, ou pelo menos para poder transformar o choro em alegria, que isso é uma peculiaridade de Deus, que tem essa capacidade de transformar o nosso choro em alegria. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Vocês sabem que a gente chora. Eu estava lendo que uma pessoa, um ser humano, em uma vida normal de 70 anos, ele chora 60 litros de lágrimas. Durante os 70 anos que ele vive, ele chora 70 litros de lágrimas. Eu fiquei calculando assim, é muita lágrima, né? Mais ou menos o quê? Umas 25, deixa eu umas 35 garrafas PET de 2 litros, daquela de Coca-Cola. É muita lágrima, né? Que a gente chora durante um período de vida de 70 anos. E as lágrimas da gente, elas têm umas que são constantes. Elas são chamadas de basais. É umas que ficam molhando os olhos da gente o tempo todo para poder lubrificar o olho da gente. Essa lágrima, ela existe, ela é constante, que é que lubrifica os olhos da gente. Tem uma outra que é chamada de flexiva. Essa flexiva, ela é uma lágrima que a gente só sente quando algum objeto cai, um cisco, alguma coisa nos olhos, fumaça, aí os olhos da gente têm essa reação para poder ficar cheio de lágrima também, né? Tem a flexiva que é causada pela cebola, quando você corta a cebola, né? E tem a lágrima que é a lágrima emocional. Essa lágrima emocional é aquela que é movida pelos sentimentos da gente. É como se fosse uma liberação do organismo, né? Dizem que quando você chora assim por tristeza, você chora e libera as lágrimas para poder diminuir, para equilibrar o número de cortisol no seu corpo, que é o hormônio que chamam o hormônio do estresse. E esse hormônio ele é equilibrado exatamente quando você chora, né? Além de equilibrar esse hormônio, você ainda por cima elimina do seu corpo alguns minerais que são importantes serem liberados, que também são minerais que alteram completamente o seu humor. Deixa eu ver como é o nome do mineral aqui, que eu escrevi aqui, eu lendo, pesquisando, descobri. Deixa eu ver como é o nome dele aqui. Eu não consegui achar. Tá, achei. Pronto. É o magnésio, né? Que você vai liberando, vai equilibrando. Para poder equilibrar o corpo, existem todas essas reações. E as nossas lágrimas emocionais, elas são quase as principais. Talvez a gente chora mais de tristeza do que de alegria, né? A gente sempre está chorando um pouco mais de tristeza, de alegria, e é bom chorar, porque se você não chora, você chega um momento que você só falta implodir, e há necessidade de poder liberar exatamente todo esse processo químico que existe dentro da gente. Mas não é fácil não chorar. E às vezes a gente chora até ouvindo uma música, né? A gente chora até vendo Lata Velha. Vocês lembram daquele programa que tinha, né? A gente vê aquele programa daqueles carros velhos que o Luciano Huck transformava em novo. A alegria das pessoas, a felicidade de ter um carro, a gente acaba se emocionando, porque nós somos bem emocionais. Para vocês terem uma ideia, o ser humano é 95% emoção.
e só 5% de razão. Então, vocês podem perceber que a emoção, ela está muito dentro de nós, ela aflora muito, né? E a gente se comove por conta dessa questão relacionada com a emoção. Jesus chorou 2 vezes. Uma vez ele chorou quando ele foi ressuscitar o Lázaro por causa da dureza do coração do pessoal que estava ali. Outra vez ele chorou olhando para Jerusalém, que matava profetas. Ele olhou e disse: ô Jerusalém, tu que mata os profetas, quantas vezes eu quis te afagar, te abraçar, assim como a galinha afaga os seus pintinhos, e tu não quiseste, Jesus falou. E ele começou a chorar. As 2 vezes que ele chorou na Bíblia foi por isso. Mas ele tinha a especialidade de fazer cessar choro. E quando eu digo que ele tinha essa especialidade, eu tenho que realmente corrigir, dizer que ele tem essa especialidade de fazer cessar choro. Talvez você que está aqui nesta noite tenha chorado muito. Talvez a razão do teu choro é porque você está diante de situação que desafia você e que você não vê como superar determinados desafios que a vida impõe sobre você. Talvez os teus choros estão por conta das coisas que deram errado para a sua vida. Talvez o seu choro é resultado de você estar vivendo situações que você não se programou para viver, que você está vivendo agora e você não tem muito controle, e isso tem te abalado emocionalmente e tem feito você chorar. Ou talvez seja por impotência mesmo sobre certas situações. Mas o que eu quero pregar para você aqui desta noite é mostrar para você e dizer para você que seja lá qual for o motivo do teu choro, seja lá qual for o motivo das tuas lágrimas, seja lá qual seja a razão pela qual você tem chorado demais ultimamente, eu estou aqui para dizer para você que Jesus me mandou dizer, e talvez por isso que você está aqui também, unicamente para que você saiba que Ele tem poder de fazer cessar as tuas lágrimas, sejam lá os motivos que forem. Você pode se apegar a Ele, se juntar a Ele e pedir ajuda para Ele, porque é Ele que pode fazer cessar de repente essas lágrimas que têm rolado no teu rosto de uma maneira tão constante ultimamente. Pois bem, Jesus estava na terra, e quando Ele estava na terra, os 3 anos e meio da presença dEle aqui, foram 3 anos e meio de festa, de milagres, de manifestação do Pai, através do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus parece assim que Ele selecionava os problemas que Ele tinha que resolver, porque alguns para eles eram muito sérios, Ele tinha que ir lá para resolver. Eu não sei qual era o critério que Ele tinha, mas em alguns casos Ele ia em determinados lugares, de caso pensado, para resolver o problema de alguém, como Ele curou aquele paralítico, só o paralítico Ele curou, depois Ele foi embora, não curou mais ninguém, e fica claro que Ele foi ali somente para atender a necessidade de um homem, talvez por perceber a fé daquele homem. E Ele ia para determinados lugares no momento certo. Várias vezes Ele provocou encontros, e esses encontros que Ele provocava sabendo que Ele precisava resolver algum problema muito sério, que só Ele podia resolver, alguma situação que incomodava ou que gerava sofrimento para alguém, que Ele ia lá só para resolver o problema. E nesse dia não foi diferente. Ele viajou para a cidade de Naim. Ele foi para lá. Ele sabia o que se passava lá. Por que Ele sabia? Porque Ele é Deus. E por ser Deus, Ele sabia de tudo. E Ele foi para lá provocar um encontro com uma determinada pessoa. Uma pessoa que estava em desvantagem, uma pessoa que estava extremamente vulnerável por conta do problema que estava enfrentando. E Jesus entendeu que a carga de sofrimento era desproporcional para tudo aquilo que essa pessoa estava vivendo, e Ele achou que podia ir lá para resolver o problema. Quem era essa pessoa que estava com esse problemão todo? Era uma mulher. E olha, as mulheres daquela época, culturalmente, elas tinham muita desvantagem. Hoje, graças a Deus, as mulheres estão empoderadas, elas conseguem
realmente obter as suas conquistas, elas são reconhecidas, são respeitadas, mas nas culturas antigas, na maioria delas, elas eram olhadas assim como um plano B, como um segundo plano. Mas quando você olha na Bíblia, Jesus tinha o maior cuidado de socorrê-las, de ajudá-las. Jesus se preocupava com a situação delas. Foram várias mulheres que ele socorreu na Bíblia, que ele foi lá dar a mão, quebrando o protocolo, indo lá, realmente indo contra a cultura, contra determinados princípios. Ele ia lá e resolveu o problema e socorreu algumas mulheres que está registrado na Bíblia, mas que deve ter sido muitas delas. E ele disse, talvez eu disse, vamos lá para Naim. Ele sabia o que estava acontecendo. Lá morava uma mulher que já tinha sofrido a dor de perder o marido. Ela estava viúva, porque ela perdeu o esposo dela. E não demorou muito, ela teve uma outra perda, que talvez foi mais pesada ainda, a segunda perda que ela teve, que foi perder o filho. Ninguém está preparado para sofrer perda nenhuma, mas às vezes, quando se trata dos nossos pais, a gente sabe que se tudo correr realmente normal, os filhos acabam perdendo seus pais. Isso é um processo de perda que, se nada for alterado, acontece. Mas uma perda que ninguém está preparado para sofrer, porque primeiro que na cabeça de qualquer um de nós, a gente nunca imagina que um filho vai morrer primeiro do que a gente. A gente se prepara a vida toda para quê? Para deixá-los bem encaminhados, para tentar deixar com que eles não sofram no momento que a gente for embora, porque a gente tem a consciência disso, e muitas vezes a gente começa, numa fase da vida, a viver mais em função deles do que de nós mesmos. A gente começa a ter coisa ou a querer construir alguma coisa somente para deixá-los amparados no momento em que a gente faltar, porque o nosso instinto de proteção, a gente acha que sempre os nossos filhos precisam e dependem da gente numa série de coisas. Então há em nós esse instinto de proteção, e não há em nós nenhuma preparação para perder filho, porque sempre a gente imagina que se tudo correr normal, nós vamos primeiro, mas às vezes essa ordem se altera, e quando essa ordem se altera, dizem que é uma das piores dores que uma pessoa pode sentir, é exatamente a perda de um filho. É algo que dói, que é insuportável, que você demora tempo para poder sair do luto, exatamente porque é alguma coisa que você nunca espera que aconteça, que você nem imagina, porque sempre você tem na cabeça que é você que vai primeiro. E essa mulher sofreu a dor da perda do marido, e agora a dor maior, a perda do filho. Meu irmão, ela ficou mal, ela ficou para baixo, aquilo ali acabou com ela, porque juntamente com a morte do filho, foi também o quê? Foi a possibilidade de sobrevivência, porque naquela época os filhos, eles eram realmente criados para poder cuidar dos pais, quando os pais ficavam velhos, porque não havia, naquela época, uma estrutura política que pudesse dar para uma pessoa a sobrevivência digna, no momento que ela não tivesse ninguém para poder ampará-lo. Se perdia um filho, que era exatamente o que se esperava que vinha sustentar os mais velhos que ficavam, geralmente a pessoa se tornava mendigo, ia ter que pedir para os outros para poder sobreviver, porque na verdade não tinha um filho para poder amparar a pessoa no momento em que ele não tinha mais condições de ser produtivo. E quando se perdia um filho, que ficava sem nenhum, você ficava sem a possibilidade de uma sobrevivência digna. E isso com certeza gerava uma dor maior ainda. Ela perdeu o filho. Quando ela perdeu o filho, ela entrou em desespero. Começou a chorar descontroladamente. E Jesus já sabia que isso ia acontecer. Fez uma viagem para Naim,
para poder provocar um encontro com ela, para poder socorrê-la, porque Jesus sabia que ela estava precisando de ajuda. E Jesus chegou na cidade de Naim. Só que Jesus não andava sozinho, ele andava com um grupo de pessoas. Tinha discípulos, que eram 12, tinha os codiscípulos, que eram 70, e por aí a gente já calcula 82 pessoas, vamos dizer, mais outras pessoas que receberam milagres, que a Bíblia diz que andavam juntos também. Ele ia, aquela romaria ia junto, e Jesus chegou na hora, bem na hora, que saía da cidade de Naim um cortejo fúnebre, para poder sepultar alguém. E a cidade de Naim, se você for lá um dia em Israel, comigo, que é o meu maior sonho levar vocês um dia lá, vocês vão ver que a cidade fica num plano mais alto assim, quase que em cima de uma montanha. Hoje a montanha está bem menor, o pessoal fala lá. Mas quando você saía da cidade, você saía pelo portão principal, que foi o lugar onde Jesus encontrou eles, e havia uma descida íngreme. E quem vinha de lá tinha que subir, quem é daqui tinha que descer, para poder ir para esse cemitério aí que eu peguei na internet, que ficava fora, e está lá esse cemitério do tempo de Jesus ainda, que fica fora da cidade. Aí Jesus vem com a turma dele, e o pessoal saindo para enterrar o rapaz, e aquele grupo de pessoas, porque geralmente um judeu naquela época, quando ia ser sepultado, era uma barulheira, porque tinham pessoas que eram pagas para chorar, e essa tarefa de ser pago para chorar, era realmente dado principalmente às pessoas que não tinham sobrevivência, como os órfãos, as viúvas, e recebiam uma certa ajuda só para poder chorar em velório. E eles choravam durante 7 dias, parece-me. Ficavam chorando, ficavam lamentando. E vinha todo aquele pessoal, o pessoal que chorava, que era pago para chorar, e as pessoas que choravam mesmo por sentimento, o choro emocional por conta da perda, e vem descendo aquela multidão. E Jesus chegou na hora exata, que com certeza ele cronometrou para chegar. E quando ele chegou, a multidão que vinha com ele ia subindo ali, aquela rua que dava em direção à porta principal, que eu coloquei até a porta aí que eu achei, né? A porta principal da cidade. E ele foi subindo com aquela multidão. E diz a palavra que quando ele ia subindo, ele viu que o enterro vinha descendo. E ele não teve nenhuma cerimônia. Ele teria que mandar o pessoal, arreda todo mundo aí, se afasta, dê a preferência para o rapaz da última viagem. Era isso que ele tinha que fazer. Isso seria uma atitude respeitosa para alguém que fazia a sua última viagem. Mas ele foi ousado, ele não parou. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele não mandou o pessoal encostar para o lado e dar preferência ao pessoal que trazia o caixão. Ele foi com a multidão dele, se entremeou no meio do povo que ia saindo, debaixo de muita reprovação. Todo mundo começou a reprovar, porque ele, em vez de parar, ele subiu, se misturou no meio da multidão que trazia o caixão, e foi direto lá, próximo do caixão, onde a mãe estava, e diz a palavra de Deus que ele tocou no esquife, ele segurou o esquife, mandou pararem. Todo mundo que estava ali reprovou, porque aquela atitude, culturalmente, era um desrespeito. Era uma atitude desrespeitosa fazer aquilo. Interferir um cortejo fúnebre era desrespeitoso na cultura do lugar. E quando ele fez isso, todo mundo começou a reclamar, todo mundo começou a criticá-lo. Mas ele nem ligou para as críticas. Ele foi lá perto da mãe do rapaz que havia morrido, e carinhosamente ele disse essas palavras para ela: não chore, pare de chorar, falou para ela carinhosamente. Quando ele falou isso, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia que ele ia transformar aquelas lágrimas em lágrimas de tristeza para lágrimas de alegria.
Mas ele foi lá demonstrar afeto, por ser carinhoso. Ele já sabia o que ia fazer, mas a Bíblia diz que ele ficou movido de íntima compaixão, diz a Bíblia lá no texto. Em outras palavras, ele ficou com pena. Ele chorou por ver aquela mãe naquela situação. Ele sabia que ela estava desamparada. Ele sabia que ela estava sozinha. Ele sabia que o marido dela tinha sido levado. E ele sabia que aquele filho era o único filho que ela tinha. Ele se aproximou e disse: não chores. Mas como não chorar numa situação daquela? E depois que ele disse não chores, ele se aproximou do caixão e deu uma ordem, disse para o rapaz: levanta-te, levanta. A Bíblia diz que o rapaz levantou no caixão e começou a falar. Diga glória a Deus. Fala literalmente que ele começou a falar. Eu acho que ele falou: mãe, mãe, cadê a senhora, mãe? E Jesus pegou ela, o menino, e disse: está aqui teu filho. Eu acho que a mulher continuou chorando, mas os motivos do choro agora eram outros. Diga glória a Deus. Não eram mais choros de tristeza, mas eram lágrimas de alegria por presenciar um socorro no momento de muita dor, no momento de muita tristeza. Meus irmãos, assim é Jesus, amoroso, preocupado e disposto a operar na vida da gente. Como falei, talvez você esteja aqui nesta noite e só você sabe de você. Quantas vezes você tem chorado escondido? Quantas vezes você tem chorado dentro do carro, quando não tem ninguém por perto, que você está dirigindo, que você fica ali pensando numa série de questões relacionadas com a tua própria vida, às vezes questões que já fugiram do controle, que você se sente incapaz de poder resolvê-las por não saber como resolvê-las. Quantas vezes você sozinho se sente triste, parece que a vida não tem sentido para você. Parece que você está dentro de um emaranhado de situações e de problemas, que aparentemente você tem aquela sensação que você não tem como sair de tudo aquilo. Parece que você está simplesmente dominado por situações que vão além das suas próprias forças. Eu quero dizer para você que tem alguém que pode dar uma solução a essas questões. Esse alguém é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele nos abençoa. A gente precisa confiar nele, acreditar nele e levar para Ele as nossas demandas emocionais, as nossas demandas materiais, as nossas demandas de relacionamentos falidos, difíceis, fracassados. Enfim, a gente sempre tem demandas para poder colocar nas mãos dele e para pedir socorro. Só que a gente precisa acreditar que Ele tem uma solução para nós. E quando você toma posse da bênção, que você acredita, Ele sempre tem alguma coisa para fazer. E essa aproximação de você, Ele provoca. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque de repente, aleatoriamente, você botou na cabeça de vir. Você veio aqui porque Jesus Cristo precisava provocar o encontro com você. Provocar o encontro com você e para dizer para você, talvez, não chores, ou quem sabe, dizer a você que Ele tem essa capacidade de poder fazer cessar as tuas lágrimas. Confia nisso, acredita na palavra de Deus, acredita na capacidade que Jesus Cristo tem de nos socorrer. E através então de confiar, através dessa fé, tome posse das promessas dele sobre a tua vida. E eu tenho a certeza que muita coisa se resolve quando você se coloca diante dele e diz: olha, Jesus, tem situações aí que se o Senhor não fizer, para mim não tem jeito. E Ele torna-se, como diz a Bíblia, o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações. Amém? Então pensa nisso e te apega nisso
com toda a força da tua alma e do teu coração, e você vai ver que tudo aquilo que te faz chorar vai cessar pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.